Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente da que foi aquelas primeiras aulas nossas. A gente vai estar postando essa aula no YouTube para vocês, tá? Para facilitar esse diálogo e esse entendimento. Como a gente está trabalhando nesse momento física e vocês só tiveram uma préviazinha lá atrás, uma aulazinha básica para mostrar física, hoje eu vou estar traduzindo mais ou menos qual é a ideia principal dessa parte física que a gente vai precisar, tá bom? O que a gente vai colocar aqui? Nós vamos estar trabalhando com velocidade média. O que é que a gente traduz por velocidade média? O que seria essa bendita da velocidade média? É simples. Se você hoje pegasse qualquer meio de transporte para sair de uma cidade para outra, você sai da sua cidade a 100 por hora e chega lá a 100 km por hora? Não. Você está zerado, você alcança 100, enquanto uma lombada você desacelera, voltou, sei lá, para 20, 30, depois acelera de novo, você vê um carro que está vindo e não pode ultrapassar, você diminui. Então, a sua velocidade vai alternando. Então, em cada instante da viagem, você vai ter uma velocidade diferente. Certo? A cada instante do seu percurso de viagem, você vai ter uma velocidade diferente. Mas, o que é que importa para a gente? Nesse caso de velocidade média. Qual foi a média que eu fiz? Foi a 100, 20, 30, 90, 50? Foi mudando? Foi. Mas a pergunta é, quando eu quero saber qual foi a média da minha velocidade, eu vou usar esse conteúdo aqui, tá bom? Para calcular isso, eu preciso de absorver e entender três coisas simples. A sigla de VM, que eu não vou nem colocar aqui mais, que está aqui em cima, ó, que significa velocidade média, tá certo? Também vou colocar delta S, e eu quero lembrar para vocês que esse símbolo delta aqui, parecendo um triângulo, ele na verdade ele é a letra D lá no grego e tal, que se não vem ao caso. Mas você vai sempre ler esse triângulo aqui como a expressão delta, tá bom? Delta S. S está relacionado a espaço, a intervalo, a distâncias, certo? Então, eu vou colocar que meu delta S está falando de espaço, tá bom? E também nós vamos falar sobre delta T. E o que seria o meu delta T? Delta T é tempo. Como assim, professor? Tempo de relógio, que você vê no seu celular, tempo. Então, horas, minutos, segundos. Então, a gente coloca assim, ó. O que eu quero que vocês observem em outro detalhe? Quando eu falo em tempo, o que vem na sua mente? O que seu relógio marca? O que está relacionado diretamente a tempo? Geralmente o tempo está expresso em segundos, minutos e também hora. Isso é tempo. Então, na sua questão, quando eu trouxe a informação de minuto, segundo, hora, ele está falando do tempo. Quando fala em espaço, nós vamos falar em centímetro, metros e também quilômetro. E aí existem outros, mas a gente vai trabalhar principalmente com esses três. Esses três estão relacionados ao espaço. Quero dizer para vocês, 1 quilômetro é 1 km, 10 quilômetros, 10 km. Você não usa KMS, aquela KMS não existe, tá bom? Nunca se pluraliza esse, nem metros, horas. Muitas pessoas costumam colocar HS quando são várias horas. Não, H. Isso aí é um sistema internacional, então já vale, todo mundo já entende que é isso aí, tá bom? E quando eu falo em velocidade média, eu vou estar juntando esses dois. Como assim? Eu vou sempre ter uma barra, antes da barra vem a distância, que pode ser em metros, e logo depois da barra vem o tempo, que a maioria das vezes vai estar em segundos. Outra forma, eu posso colocar antes da barra o km de quilômetro, que eu estou falando da distância, eu coloco a barra e depois da barra vem o quê? O tempo. Então, tem outros exemplos que vocês vão vendo mais adiante, mas o que eu queria que vocês entendessem é
Tempo, minuto, hora, segundo. Distância, centímetro, metros, quilômetros. Velocidade média, a união dos dois. Ele é separado por uma barra. Quem vem antes da barra? A distância, o espaço. Quem vem depois da barra? O tempo. Certo? Vai ser sempre representado assim. Por que eu estou explanando isso para vocês já de início? Porque nós temos questões que vocês vão calcular e no final da sua questão você vai encontrar, ou você vai precisar dizer a sua resposta. Se pediu e no final você encontrou hora ou tempo, você vai me dizer 1 hora, 10 segundos, 30 minutos, você vai responder com hora. Então, depois da sua resposta vai ter essa notificação. Quando fala em espaço, carro, qual a distância percorrida? Então, eu vou colocar que ele percorreu 30 km, que ele percorreu alguns metros. E quando fala em velocidade média, eu tenho que colocar os dois. Qual foi a velocidade média do carro no percurso citado? Você vai colocar 30 km por hora, 20 metros por segundo e por aí vai. Tá bom? Isso daqui, ele vai ser transformado em 3 fórmulas. Que na verdade é uma só que em posições diferentes. Quando eu quero saber qual é a minha velocidade média, eu vou sempre dividir o espaço pelo tempo. De novo, quando eu vou ver a minha velocidade média, eu vou dividir o espaço pelo tempo. Quando eu quero saber o meu tempo, eu inverto. O tempo sobe e a velocidade média desce. A única alteração que acontece é essa mudança de local. A fórmula é a mesma? O que eu tinha aqui era para calcular a velocidade média, mas agora eu quero calcular o tempo. Então desce a velocidade média, sobe o tempo e eu vou colocar, para saber o tempo, eu pego o espaço e divido pela velocidade média. E quando eu quero saber o espaço, que é esse aqui, é simples. Esse dado aqui embaixo, ele sobe e vem para cá multiplicando. Como assim, professor? O sinal de igual não tem um delta T do lado já? Tem. O VM não está aqui? Está na forma de divisão? Tá? Ele vai subir para cá como? Na forma de multiplicação. Então, são essas as 3 fórmulas que a gente utiliza na questão de velocidade média para calcular. Espaço, tempo e velocidade média. Tá bom? O que é que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar um exemplo simples, bem pequenininho, de velocidade média, só dessa primeira fórmula. Vou responder para vocês e em seguida eu já vou colocar uma do mesmo modelinho idêntico para que a gente possa responder, vocês possam responder e me mandar a resposta, tá bom? Vou criar uma aqui, ó. Deixa eu fazer bem básico, bem rápido aqui, para a gente não consumir muito tempo. Bom. Pronto, o que nós temos aqui, essa bicicleta, ela percorreu 60 metros e ela gastou nesse percurso 20 segundos. A pergunta é, se essa bicicleta percorreu 60 metros e gastou 20 segundos para andar 60 metros, qual é a velocidade média dessa bicicleta? Primeira coisa, pegamos a fórmula, copiamos espaço sobre o tempo. Qual foi o espaço percorrido? Qual foi a distância que ele percorreu? Está em cima, 60. Qual foi o tempo que ele gastou? 20 segundos. Agora vem a nossa resposta. Como é que eu sei a velocidade média? 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 o quê? Olha só, onde a gente tem que voltar. Velocidade média, as respostas são desse modelo. A minha questão está em quê? Está em metro, está em segundo. Então, a minha barra, antes eu coloco o metro, depois eu coloco segundo. Essa
é a velocidade média, tá? Que foi desenvolvida por essa bicicleta. Então, simples, rápido, prático, sem dor de cabeça nenhuma, coisa de, a gente sabe, né? Dá para você fazer lá na sua terceira série primária. Mas isso é só para a gente introduzir o assunto. Aí agora eu vou fazer um exemplo, que é o que vocês vão me dar um retorno, tá? Eu vou pegar agora e nós vamos fazer tá? O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho que esse veículo ele percorreu 180 quilômetros e ele gastou para isso deixa eu ver, 2 horas. Qual é a velocidade média desse móvel? Tá? Então, tá, gente, mudou o transporte, mudou os valores e também passou de, agora não estou trabalhando em metro, trabalhando em quilômetro. Você vai simplesmente chegar agora, mandar para mim no privado a sua resposta de qual é essa velocidade. Essa aula é básica, simples, curtinha, para você entender a introdução do assunto de velocidade média que a gente vai trabalhar, tá bom? Depois de ver tempo, velocidade, e no futuro a gente vai destrinchar essa fórmula, que ela vai ter questão de posição inicial, posição final, o tempo também vai ter tudo isso. Mas, por enquanto, o que eu quero de vocês é a resposta disso aqui. Por gentileza, assistiram o vídeo? Tranquilo. Vocês vão ter 24 horas, 48 horas para responder isso. Depois disso, eu vou tirar o vídeo do YouTube e aí você não tem mais acesso. Mas, por quê? Porque o limite de tempo para responder está aqui, tá? Eu vou, na verdade, aguardar de vocês o retorno dessa questão que justifica a presença de vocês na aula e também eu já vou ter uma noção se você entender essa introdução do nosso conteúdo do jeito que nós estamos falando, tá? Forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, gente.